Ontem saiu. O governo mandou para o Congresso a reforma tributária, né? E aí quando a gente abriu e falou, mas não era uma reforma tributária? Não, mas vai ser uma reforma tributária mandada em pedacinhos. Então é o seguinte, a gente pediu um sanduíche, que é aquele bauru, veio só o pão, ou então só o queijo, ou só o presunto, ou só o tomate, não sei. Mas vamos montar isso, vai surgir um bauru. Vai levar meses para surgir um bauru, porque eles falaram numa CPMF nova, cadê? Não veio. Você tem que falar de imposto de renda, enfim, tem uma lista de coisas para ser enfrentada e o governo mandou um pedacinho. O dado curioso é que numa reunião com o Congresso Nacional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse o seguinte, olha, meu Deus, por descoordenação política, a gente atrasou um pouquinho esse troço, sabe? A gente podia ter feito isso há um ano, em meados do ano passado. E é verdade, em agosto do ano passado, o governo estava discutindo a reforma tributária. E não mandou. E mandou agora, um ano depois. Nós perdemos um ano, não tinha pandemia, não tinha esse desembolso monumental que foi feito em função da pandemia, não tinha nada disso. E o governo não fez a reforma tributária, não mandou a reforma tributária lá atrás, por absoluto e total despreparo, descompasso, desorganização. Você pega um avião, tem o piloto, né? Tem as comissárias, os comissários, e é isso, e é assim que funciona. O piloto aperta lá os botões, o avião decola e tal. E aí quando há uma descoordenação, o avião não decola. É meio ridículo você imaginar que uma companhia aérea não consegue fazer decolar um avião. É meio ridículo você imaginar que um governo não consegue fazer funcionar a coordenação política. A coordenação política do governo teve na mão de pessoas que não tinham condições de organizar essa conversa com o Congresso Nacional, que exige força, exige jeito, talento, dedicação. Do jeito que é feito, de fato não vai. E aí, o governo manda uma proposta para lá. Tem coisas que são urgentes e que ele empurrou com a barriga. Por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. O governo falou, não, esse ainda não vamos nem tratar agora. Quando na próxima etapa a gente mandar mais um pedacinho da reforma tributária, aí lá a gente coloca a desoneração de 17 setores da economia de volta, né? E são 6 milhões e meio de empregos. E aí a gente discute junto com essa nova CPMF aí que o governo quer fazer. Então é assim, o Congresso Nacional aprovou uma desoneração, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de uma série de setores. Vem o presidente da República e veta. Aí ele vetou e agora quer negociar a derrubada do veto ou a volta da desoneração em troca de um projeto que ele sequer mandou ainda, que é o pedaço da reforma tributária que só vai, segundo Paulo Guedes, no mês que vem, mas também já prometeram mandar. Aí manda um projetinho lá de simplificação tributária, que é importante, a gente tem que simplificar, é óbvio que tem que simplificar. Nenhum país sério tem a realidade tributária que o Brasil tem. Mas há no Congresso Nacional, nós sabemos disso, duas PECs, duas propostas de emenda constitucional. A proposta de emenda constitucional que tramita no Senado e a que tramita na Câmara dos Deputados. O que em si já é uma loucura, você imaginar que você tem 2 projetos e agora você tem um terceiro projeto. E esses 2 projetos, eles são diferentes. Os 2 projetos criam um imposto único sobre bens e serviços, unindo uma série de tributos, mas são coisas diferentes. Por exemplo, o projeto do Senado, para criar esse novo tributo, que não vem ao caso detalhar, mais para frente, quando isso virar realidade, a gente pode até começar a detalhar, mas ficar detalhando isso é uma chatice do cão. Eles trocam 9 tributos que existem hoje por este novo tributo. O da Câmara troca 5 tributos existentes hoje pelo novo tributo. E aí? Qual é o melhor modelo? É você eliminar 9 impostos que tem hoje ou eliminar 5 impostos que tem hoje? Eu não sei. Mas não sou só eu que não sei, não. Os políticos não sabem, eles vão ter que sentar para discutir.
Quem vai determinar a alíquota desse novo imposto? Segundo o Senado, você vai ter uma alíquota padrão e pode ter alíquotas diferenciadas conforme um determinado setor. E segundo a Câmara, cada entidade, quer dizer, cada estado vai poder fixar e vai ter que ter uma lei ordinária federal, uma estadual e uma municipal definindo cada um deles. Olha só, o tributo, a proposta do Senado autoriza a concessão de benefícios fiscais. A da Câmara não. A partilha deste novo imposto, ele vai ser feito com a União, estados e municípios, né? Já segundo a proposta da Câmara dos Deputados, cada estado vai definir uma coisa especificamente. Então, você tem uma discussão grande entre o que diz um e o que diz o outro. E são propostas muito diferentes, muito bem defendidas, defendidas por pessoas qualificadas, dois sistemas que propõem a simplificação, e aí vem o governo e manda um pedacinho do serviço, porque o resto do serviço o governo não fez por desorganização. E nós temos, quando a gente fala em reforma tributária, um grande desafio, porque você vai simplificar um sistema de arrecadação de impostos que tem que ser suficiente para cobrir as despesas do Estado. Acontece que as despesas do Estado são despesas assombrosas. O Estado brasileiro hoje gasta uma quantidade absurda. Não dá para você simplesmente hoje chegar e falar assim, eu vou reduzir os gastos do governo, vou cortar gastos, porque o governo tem uma margem de manobra que é de 3% do orçamento. Se o governo cortar todas as despesas que ele pode cortar, aí ainda assim não dá para você economizar o suficiente para encaixar a quantidade de impostos que a gente arrecada na quantidade de dinheiro que o governo gasta, ainda mais depois da pandemia. Então vai ser impossível a gente enfrentar a crise atual sem discutir aumento de carga tributária. Pode ser até que o aumento seja pequeno, pode até ser que o aumento seja um pouquinho maior, mas que vai ter aumento de carga tributária, vai. Numa entrevista recente que deu ao jornal Estado de São Paulo, o ex-ministro Mailson da Nóbrega cita um estudo, um trabalho que analisou 800 anos de endividamento no mundo inteiro. E a conclusão é que, a partir de 80% do PIB de endividamento, os países começam a entrar em colapso. Não vale para todos os países, porque tem país que trabalha com uma taxa de confiança muito alta, então o endividamento deles pode ser muito alto, o caso dos Estados Unidos, o caso do Japão, mas não é o caso do Brasil. Tanto é que quando a gente começa a subir um pouquinho o endividamento, aquelas agências de rating que analisam a qualidade da dívida brasileira começam a derrubar o Brasil. Não investe mais no Brasil. Cai fora e tal. De forma que dá para discutir uma reforma tributária que simplifique a arrecadação de impostos sem falar de aumento de carga tributária? Não dá. Não dá para discutir. Dá para falar de aumento de carga tributária e decidir que a gente tem que aumentar em tanto a carga tributária ou aumentar mais um pouquinho e tal, sem discutir como são os gastos do governo? Complicado. Então, dá para discutir a reforma tributária sem a reforma administrativa? Dá, mas não tem lógica. Saber que estado a gente quer para saber como a gente vai financiar é importante para poder discutir a reforma tributária. É urgente simplificar os impostos no Brasil? Mas é mais urgente a desoneração. Então, está faltando aquele projeto, aquela organização de país que cabe ao governo federal, que é saber o que anda junto com o que e o que anda separado do que. O que tem que ser feito antes, o que tem que ser feito depois. E nisso o governo está se atrapalhando. Sem contar que a reforma tributária é uma daquelas reformas que são muito cheias de pegadinhas. Pega uma família que mora, pai, mãe, 2 filhos,
em 2 quartos. Num apartamento de 2 quartos. Num quarto fica o casal, no outro quarto ficam os filhos. E tem um banheiro na casa. Então estão todos felizes. Aí o pai e a mãe conseguem juntar um dinheirinho e comprar um apartamento de 3 quartos. Esse apartamento de 3 quartos tem 2 suítes e um quarto sem suíte. Aí você vai botar o casal num quarto com suíte, óbvio. E tem que escolher qual dos filhos vai ficar no outro quarto com banheiro. Porque o segundo filho vai ficar num quarto sem banheiro. Todos vão ganhar, porque dividem o quarto, os 4 dividem um banheiro só, mas aquele que ficar melhor do que estava instalado, num quarto sozinho, sem um banheiro só para ele, vai se sentir prejudicado. Sendo que está todo mundo ganhando. Imagina a reforma tributária. Se isso aqui vai dar briga, todo mundo está ganhando. É visível que todos os integrantes daquela família estão se dando melhor. Mas um vai olhar para o outro e vai falar: por que ele ficou com uma suíte e eu tenho que usar o banheiro do corredor? Já vai dar rolo. Imagine na reforma tributária. Você não consegue criar um sistema que beneficie a todos, todos pagando menos, porque senão vai cair a carga tributária. Como a carga não pode cair, ao contrário, tem que subir, você vai ter que ter uma oneração, vai ter que aumentar o custo final da sociedade. E tem uma fantasia, que é uma fantasia enlouquecida, segundo a qual as empresas pagam tributos. É uma fantasia. Não é que as empresas não recolhem os tributos, elas recolhem os tributos, mas os impostos, as taxas, as contribuições que elas recolhem, ao contrário do que as pessoas pensam, quem paga é o consumidor. Quem paga aquele tributo é o consumidor. Não tem como. A empresa paga o imposto de renda, mas todos os outros impostos são colocados, inclusive o imposto de renda, no produto. Então, se aumentar o imposto sobre as empresas, aquela xícara que a empresa fabrica que custa R$10, vai custar R$12. E quem vai pagar é o consumidor, não tem jeito. A sociedade é feita de pessoas físicas. Empresas são fantasias. Elas são produtoras de bens e produtos, serviços, etc. e tal, e agentes recolhedores de impostos. Mas elas não pagam os impostos. Quem paga os impostos no final são as pessoas donas das empresas, as pessoas que trabalham nas empresas. Então, não adianta a gente se enganar. Reforma tributária é uma reforma que vai arrancar mais dinheiro da sociedade. Reforma tributária vai simplificar a vida das empresas, sim. Ao simplificar a vida das empresas na hora de recolher os impostos, que quem paga são as pessoas, elas vão ter menos custos e, portanto, a xícara, em vez de aumentar de 10 para 12, pode ficar em 10 ou até cair para 9, com a mesma margem de lucro. Isso é muito bom. Mas nós não podemos esquecer que essa simplificação tributária só vai sair se houver uma coordenação extraordinária, que o governo não tem demonstrado. Não demonstrou na pandemia, não demonstrou na área do meio ambiente. O próprio vice-presidente da República disse, a exemplo do que disse o Paulo Guedes, por falta de coordenação, a gente deixou de fazer a reforma tributária no ano passado. Ele disse o seguinte: nós perdemos tempo no desmatamento e no combate às queimadas, deveríamos ter agido antes, só fomos acordar para isso no final do ano passado. Então, um governo que tomou posse em janeiro de 2019 e começou a governar imediatamente no dia 1 de janeiro e só vai apresentar uma reforma tributária em julho de 2020, no meio de uma pandemia, porque não conseguiu, porque a área política é ruim, é fraca, é desorganizada. Isso é um absurdo. 12 meses daria janeiro. 12 meses, 19 meses, um ano e meio depois, o governo mandou uma reforminha, um fragmento de reforma tributária. Olha que absurdo, que coisa desorganizada. E passado também um ano e tanto, agora a gente vai olhar para a Amazônia. Então, o governo precisa acordar, usar esses exemplos de desorganização e começar a ver que assim não vai. Nesse ritmo, em vez de a gente fazer 50 anos em 5, a gente faz 5 anos em 50. E o Brasil vai ficando para trás. Não dá para ir nesse ritmo. Presidente, acorda, vamos embora, vamos trabalhar.
Não dá para trabalhar nessa velocidade. A proposta de reforma tributária tímida que saiu ontem, em vez de pegar a PEC 110 do Senado ou a PEC 45 da Câmara dos Deputados, que já estão lá e que tem tudo o que tem que ter para simplificar a estrutura tributária brasileira, botar gás nessa aprovação, manda uma propostinha chinfra, não é nem pela metade, porque vem outros fragmentos. Então, nós estamos num momento complicado. Para a gente transformar o Brasil, esse povo vai ter que andar mais rápido. Nessa velocidade, o Brasil vai ficar para trás.